Então, bom dia. Já começou a gravar. Bom dia, né? Bom dia a todo mundo. Vamos começar mais uma aula de cálculo 2. Na aula passada, que eu falei um pouco da definição de função, um pouco de curva de nível, né? E falei só um pouquinho de limite de continuidade, que vai ser a aula de hoje, tá? Aí que essa aula, vocês podem olhar tanto no Guidoriz capítulo 9, quanto o Sturt, seção 14.12. Aí eu não sei, dependendo da edição, vocês podem usar a edição que eu mandei no Classroom, né? Bom, na aula passada, né, eu falei algumas coisas da definição e tudo mais, e aí ficaram aqui, eu tinha colocado esse exemplo, eu acho que era x menos y, x, mas a ordem aqui não precisa ser exatamente igual. Aí isso aqui eu tinha falado, né, que a gente verificou que é da forma 0 sobre 0, eu falei que a abordagem desse tipo de limite, ele é um pouco diferente do limite do que é visto no cálculo 1, né? O problema é que, por exemplo, eu não posso usar L'Hopital porque tem duas variáveis, eu não posso usar uma técnica que é já conhecida, assim, do cálculo 1 por causa da quantidade de variáveis. É diferente do limite de curvas, né? Que o limite de curvas, você pega o limite de cada coordenada e vai calculando normal. Aqui não. Então, a diferença, basicamente, por exemplo, qual é a diferença do limite de uma variável para várias variáveis? É como você se aproxima do ponto, é a aproximação. Que no limite de uma variável, eu tenho um ponto aqui, A, uma variável, né? Eu tenho um ponto A e eu posso me aproximar desse ponto de duas maneiras apenas. Pela direita, né, do ponto, ou pela esquerda do ponto. E aí você faz, enfim, toda a teoria que existe, né? O problema é que para quando eu tenho várias variáveis, né, a aproximação do ponto, não existe um ponto no espaço, o direita do ponto, a esquerda do ponto. Então, se eu tenho um ponto x0 e y0 e ele está aqui, eu posso me aproximar desse ponto de várias formas, tá? Isso é a principal diferença do limite de uma variável para o limite de várias variáveis. E nessa diferença existe um ponto que é o que é estudado geralmente nos cursos de cálculo, que é quando o limite existe ou não existe. Porque a maioria o resto, digamos assim, da teoria desse limite é a mesma coisa do limite de uma variável. A diferença é justamente quando o limite não existe, que é esse caso aqui, por exemplo. É um limite que não vai existir, e aí como é que você prova que o limite não existe? E para fazer uma analogia lá no cálculo 1, o que nós sabemos, né? Sabemos que, por exemplo, se os limites laterais, né, lá do cálculo 1, por exemplo, o limite à direita e o limite à esquerda, são diferentes, o que são distintos, então a conclusão é que o limite não existe, né? O limite no ponto não existe. E aí, exatamente esse ponto aqui que é mais enfatizado nesse limite de uma variável, de várias variáveis, perdão. É digamos assim, a versão dessa conclusão aqui
para um limite com várias variáveis. É o ponto principal que é estudado nesse limite, nesses cursos de cálculo. Que como não existe os limites laterais, mas existe um critério que é parecido, e aí a partir desse critério você pode dizer se um limite não existe, basicamente para dizer que ele não existe, porque a existência aí depende muito do exemplo. Porque a ideia é o seguinte, né, como eu falei, não era para fazer isso aqui, como eu falei, eu não posso me aproximar, não existe uma aproximação pela direita ou pela esquerda do ponto, mas existe a aproximação através de curvas. Mas eu vou deixar isso aqui. Por exemplo, só para antes da gente entrar na teoria do limite, né? Vou desenhar um gráfico aqui. Esse bicho está tiltando aqui a lousa. É muito simples, ó. Exemplo. Vou desenhar um ponto. O ponto 1, 1. Esse ponto aqui. E eu quero me aproximar desse ponto através de funções ou através de curvas. Eu posso desenhar, por exemplo, duas curvas aqui que esse ponto, que passam por esse ponto. Uma bem simples, que todo mundo conhece. Essa função aqui, ó. Que é y igual a x, ou a curva é a mesma coisa da curva gama de t igual a tt. Deixa eu esse parênteses. Gama de t igual a tt. É a mesma coisa. Ou então eu posso pegar uma outra, por exemplo, a parábola, né? Ó, essa aqui, ó. É a mesma coisa de y igual a x quadrado, ou a curva gama de t igual a t quadrado. Então, eu posso muito bem pegar esse caminho aqui, dessa curva. No caso, a pergunta que eu peço para vocês, se aproximem do ponto, desse ponto aqui, através de curvas. Ou seja, significa que eu pego uma função ou uma curva que passe por aquele ponto, né? Eu posso vir nessa direção e em algum momento eu vou passar por ele, pelo ponto. Ou vir dessa forma aqui, para cá, para cá. E em algum momento eu passar por esse ponto. O fato é que no R2 e no R3 você se aproxima de um ponto através de curvas. Essa é a ideia principal para que foi criado o critério, que, digamos assim, é a versão desse critério aqui de inexistência, né? Do cálculo 1, que é os limites laterais são distintos, então o limite não existe. Aí foi criado o critério que eu vou escrever aqui para vocês, que é o que a gente vai usar para definir se uma função, se o limite de uma função num certo ponto existe ou não. É a principal teoria dessa parte de limites. Que é o seguinte, ó. Eu vou fazer um desenho aqui e, ao mesmo tempo, eu vou escrever o critério. Acho que fica melhor. Vocês peguem um ponto x0 e y0, tá? Aqui, ó. Aí eu pego duas curvas. Aqui é gama 1 de t. Eu vou pegar uma outra aqui.
gama 2, tá? E ambas passam pelo ponto. Ok, então eu vou escrever isso aqui só por extenso para a gente entender isso. Então, seja x0, y0. No caso aqui, não tem que estar no domínio, não necessariamente, né? Agora a curva, sim, né? Então, seja um ponto em R2. Aqui, esse critério eu estou escrevendo no R2, mas por R3, por R4 é a mesma coisa, tá? Sejam e gama 1, gama 2, curvas tais que... Como é que você escreve que uma curva passa pelo ponto x0 e y0? Quer dizer que em algum momento, tais que existem T1 e T2, ou é no mesmo ponto? É no mesmo ponto, tais que gama de T0... Gama 1 de T1 é x0, y0. E gama 2 de T2 é x0, y0. Dizer que gama 1 de T1 é y0 quer dizer que existe algum momento aqui, T1 e T2, que elas, quando eu calculo a imagem delas, vai dar exatamente o ponto, né? Isso significa que ela passa pelo ponto. É a mesma coisa. Aí, se os limites, né? Se o limite de f de gama de T1, perdão, f de gama 1 de T, quando T tende a T1, é diferente quando T tende a T2, então o limite não existe, né? Então, não existe. Aqui parece um pouco confuso, mas uns exemplos vai ficar mais claro, e também eu vou pegar uma figura aqui que tem no Sturt, e aí vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer. Basicamente é o seguinte, ó. Como é que eu sei que um limite não existe? Eu pego duas curvas, que passa pelo ponto em questão, que eu estou interessado no limite, componho, calculo esses limites aqui, tá? Se eles derem distintos, o limite não existe. Mas se der igual, é inconclusivo, tá? Não significa que o limite existe, não. Então, a observação aqui, ó, se os limites forem iguais, você não garante nada, porque eu posso pegar uma terceira curva em que o teste é inconclusivo, tá? Eu vou pegar... o primeiro exemplo que eu vou fazer vai ser exatamente o que tem no Sturt feito, mas principalmente pelo gráfico dele, que
vai ficar claro exatamente o que significa se aproximar por caminhos, né? Ó, exemplo. Aí a pergunta é a seguinte: existe esse limite aqui, limite de esse aqui, né? Existe esse limite quando x e y tende a 0, 0? Se eu for substituir diretamente, né, vai dar 0 em cima e 0 embaixo, né? E o 0, 0 vai zerar tanto o numerador quanto o denominador, tá? Então é 0, 0. E aí, a ideia, assim, é pegar duas curvas, eu vou escrever por extenso aqui, escolha. O ponto em questão é a origem, né? O ponto de aproximação aqui é o 0, 0. Então, eu tenho que escolher duas curvas, gama 1 e gama 2, que passem pela origem e calcular o limite da composição. E aí eu calculo o limite de gama 1 de t, aí t tendendo para um t1, que é o ponto justamente que vai passar no 0, 0, e calculo o limite da outra curva. Ok? Mas eu vou apagar aqui. O problema é essa escolha dessas duas curvas, né? Que isso vai ficar mais claro só com o tempo. Mas, por exemplo, ó, eu vou pegar essas duas curvas aqui, gama 1 de t, como sendo t e 0, e gama 2 como sendo 0 e t. Essas duas curvas aqui é justamente os dois eixos, ó. Aqui está o ponto, está a origem, né? Essa curva T0, onde o y sempre é 0, é justamente o eixo x, então eu estou andando aqui em cima, ó. E a outra curva, onde o x é sempre 0, é o eixo y. Eu estou andando aqui em cima. Então, eu vou pegar essas duas curvas só para exemplificar mais ou menos o que eu quero fazer. Aí eu vou pegar a minha função, que é justamente x, y, sobre x quadrado e y quadrado, tá? E aí eu vou calcular tanto o f de gama de 1 e o f de gama de 2. Ó, de gama de 2, o f de gama de 2 de t. Observe que as duas curvas passam pela origem. O que significa passar pela origem? Significa que existe um ponto, um t aqui, ó, e quando eu calculo gama 1 ou gama 2 de t, vai dar 0, 0. Nesse caso é o 0, né? Por exemplo, gama 1 de 0 é 0, 0, e gama 2 de 0 é 0, 0. Ou seja, passar pela origem ou passar por qualquer ponto significa que existe um ponto aqui no domínio da curva, tá ok? Quando eu calculo a imagem dele, vai dar aquele ponto que eu estou querendo me aproximar, né? Esse ponto aqui, ó, nesse caso, 0, 0, tá? E aí, passar por esse ponto é isso. Aí a ideia é pegar, calcular o f de gama de 1, de t. E aí, quem é gama de 1? Aliás, gama de 1 não, perdão, gama 1 de t. O f de gama 1, a gama 1 é simplesmente t0, e aí eu olho a expressão da função, né, seria onde tem x eu coloco t, onde tem y eu coloco 0,
Então, fica t vezes zero sobre t quadrado mais zero ao quadrado. Aí, aqui, como o numerador zero, né? Aqui vai dar zero de cara. Vou calcular agora o f de gama de 2. F de 0t. Aqui vai dar 0 vezes t, 0 ao quadrado, mais t quadrado, que dá 0. Agora, eu tenho que calcular os limites, né? Calculo os dois limites. F de gama 1 de t. T tendendo a que ponto, né? É o T1, seria o T1, que é o ponto onde a gama passa pela origem. Nesse caso, o T1 é o zero, ok? E o T2 também é o zero. Então, eu calculo o limite com T tendendo a zero, que é o ponto. T tendendo a zero, que é o ponto em questão, né? Só que f de gama de 1 já é zero de cara. Eu fiz esse cálculo aqui, ó. Ele já dá igual a zero, então vai ser zero. F de gama de 1 é zero logo, então o limite de zero vai dar zero. F de gama de 2, não. F de gama 2. Não tem o D. Aqui vai dar zero também, porque o F de gama 2 de T dá zero. Esse cálculo aqui, ó. E aqui dá zero também. E aí, observem que eu peguei duas curvas que passam pela origem e os limites são iguais, né? Calculei o limite do gama, o F de gama 1, F de gama 2, ambos os limites são iguais a zero. E aí, eu não posso, digamos assim, usar o teste, aquele teste, esse aqui, né? Porque eu só posso concluir que o limite não existe quando eu pego uma outra curva, as curvas cujo limite dá diferente, né? Eu só peguei esses que o limite dá igual, só para ilustrar para vocês a diferença no gráfico. Mas esse aqui não existe, não vai existir, porque eu vou pegar uma terceira curva. Mas só para vocês terem uma noção, ó, o gráfico dessa função aqui, desse limite que a gente está pegando, tá aqui, né? X quadrado, ou, perdão, xy, x quadrado mais y ao quadrado. O gráfico dele é justamente esse aqui. Dá um zoom aqui. Aí, quando eu pego o zoom, eu vou pegar mais na origem, pronto, fica melhor. Apesar dele ter descido um pouco, né? Mas o gráfico é justamente esse, ó. Quando eu falo assim, eu estou me aproximando pela curva T0, que é essa primeira, T0, que é justamente o eixo X. É como se você estivesse andando em cima do gráfico pela essa linha vermelha que tem aqui, ó. Esse eixo vermelho é o eixo X. Imagine que você está em cima da superfície, em cima do gráfico, e você está andando em cima do gráfico. Só que na direção dessa reta vermelha aqui, que é o eixo Y. Isso é a mesma coisa de dizer que eu estou me aproximando pela curva T0, porque eu estou parametrizando o eixo X, né? E aí, imagina o seguinte, se você estivesse andando em cima dessa linha vermelha, na direção da origem, vocês iam se aproximar exatamente da origem. Tá vendo? Ó? Observe que se eu andar, pelo formato gráfico, dá para a gente perceber. Se eu andar em cima somente da linha vermelha, que é o mesmo coisa do eixo X, em direção à origem, eu vou exatamente chegar na origem. Isso, matematicamente, é a mesma coisa de dizer que, se eu pegar essa curva aqui, gama 1, que é a curva que parametriza o eixo X, e calcular ela composta com a f, que nem eu fiz aqui, ó, o limite dá exatamente zero. Significa que se eu estivesse andando aqui, andando em cima dessa curva, e andasse em direção ao zero, eu chegaria exatamente no zero. É o que está aqui o gráfico. Não sei se você olhar só graficamente, né? Para vocês entenderem a ideia intuitiva disso. Se eu andar só em cima do gráfico vermelho,
em direção à origem, eu vou chegar exatamente lá na origem. A mesma coisa no eixo Y, que é o verde. Se eu andar agora na direção... Aqui é porque eu não posso riscar, né? Mas... Deixa eu ver se eu pego um... Depois eu pego uma que eu já tenho aqui. Então, se eu andar somente na linha verde, em direção à origem, eu vou chegar exatamente na origem. Que é, assim, matematicamente é a mesma coisa de, se eu pegar a curva 0t, que é essa aqui, que essa curva é a que parametriza o eixo y, compor ela com a função, que está aqui, compor ela com a função, e andar em direção ao zero, a origem, eu vou chegar exatamente lá. Ok? Mas, por exemplo, ó, imagine que existe uma terceira pessoa que não quer andar em cima dos eixos. O objetivo dela é chegar na... Ou não é nem chegar na origem, é andar em direção à origem, e ela quer escolher um outro caminho. E ela escolhe esse caminho que está em cima aqui, ó. Acho que o melhor agora é pegar uma figura, que eu peguei aqui, é o mesmo, tá? E aí imagina que essa terceira pessoa, a primeira pessoa andou aqui, né? Andou nessa direção, e ela chegou na origem. A outra pessoa andou nessa direção aqui, ó. Não sei se ficou muito... Essa aqui vai ficar melhor. Não, ficou péssimo. Vai ter que ser esse aqui mesmo. A ponta tá muito fina, né? Aqui, pronto. A outra pessoa andou aqui no eixo Y e chegou na origem. Mas se tivesse uma terceira pessoa, que ela quisesse andar aqui, ó, nessa direção, ela chegaria no zero? Essa é a pergunta que fica. Ou nessa direção, ou na outra aqui. Tá? Aqui, ó. Por isso que existe o problema da aproximação, como eu falei. No R2, no R3, no RN, você pode se aproximar de um ponto de várias maneiras, não só pela direita e pela esquerda. Aqui eu só estou falando de 4, né? Uma pelo eixo Y, outra pelo eixo X, e aí nessa diagonal. E aí vocês podem, assim, intuir pelo gráfico que se eu andar na diagonal, eu não vou exatamente chegar na origem, eu vou ficar ali em cima, ó, tá vendo? Como se eu andasse aqui, em cima da superfície, e não vou descer. O gráfico é como se tivesse um beliscão, né? Eu pegasse uma superfície plana e desse um beliscão bem no meio, vai ficar essa ponta. E se eu andar na diagonal, eu não vou descer, eu vou ficar numa certa altura. Então, a ideia é, apesar de eu estar me aproximando da mesma forma que eu me aproximei na seta vermelha e na seta verde, estar indo em direção à origem, não necessariamente eu chego na origem. Essa é a ideia, digamos assim, de pegar uma outra curva que eu me aproxime do zero, mas eu não chegue lá. E a ideia da diagonal já dá a ideia de pegar a curva, seja gama de 3, a curva TT. TT é exatamente a curva. TT é exatamente aquela reta y igual a x, né? E ela passa pela origem, né? Gama 3 no 0, 0, ela passa pela origem. É uma curva, tá vendo? Que se eu pegar ela aqui, ó. Essa curva TT é exatamente essa aqui. Ela tá aqui, ó. Tá. O problema é quando eu componho com a função, essa exatamente aqui, ela já não vai estar próxima da origem, ela vai ficar acima, né? Acho que aqui não tem um espaço, deixa eu ver aqui.
Quando eu componho com a função, aí já vai dar problema, vocês vão ver, ó. Eu vou calcular o limite agora dessa gama 3 aqui, f de gama 3, quando t tende a zero, aí novamente, esse zero aqui é justamente o ponto onde a curva passa pela origem. Aí vai ser t quadrado mais t quadrado. Aí aqui é t quadrado, né, sobre t. Aí embaixo, o denominador vai ficar 2t quadrado. E esse limite aqui é o quê? Eu cancelo aqui, né, vai dar 1 meio. Esse limite dando 1 meio, o que significa? Significa que se eu andar, para vocês terem ideia intuitiva, se eu andar em cima dessa curva aqui, na direção da origem, do zero, em cima da função, onde é que eu vou parar? Eu não vou parar no zero, eu vou parar no 1 meio. Essa é a ideia. Tá vendo, ó? Se eu pegar aqui, até dá para a gente intuir aqui, ó, que essa altura que fica do gráfico do beliscão, digamos assim, é a metade do 1, né, 1 meio. Então, se eu andar na direção da diagonal e ir em direção à origem, eu não chego na origem, eu fico lá no 1 meio. Ok? Então, quando isso acontece, quando eu tenho duas curvas que... Deixa eu apagar isso aqui. Quando eu tenho duas curvas, uma, eu ando na direção, eu cheguei na origem, mas só que existe uma outra que não chega, que nem essa, aí o limite naquele ponto não vai existir. Essa é a ideia principal. Eu ando na direção do ponto, deu um valor. Ando em outra direção, deu outro valor, então o limite não existe. Ok? Porque assim, o cálculo em si, ele é fácil. Eu só queria que vocês entendessem a ideia que eu queria passar. Se está todo mundo entendendo isso. Ok? E aí esse limite não vai existir, por quê? Porque existem duas curvas. Aí, então, né? Esse limite não vai existir porque existem duas curvas que o limite de uma vai dar zero e o outro vai dar 1 meio. Então ele não vai existir. O cálculo em si, ele não é tão difícil. Mas eu queria que vocês entendessem essa ideia, não só o cálculo em si, né? Eita. Não existe, não. Estou boiando aqui, pronto. E aí, a ideia sempre é, escolha duas curvas que passem pelo mesmo ponto, mas só que o limite na função, ele tem que ser diferente. Por exemplo, aqui, né? x2 esse limite aqui vai existir ou não? Aí, novamente, eu tenho que pegar duas curvas. Quando eu digo eu tenho que pegar, é vocês que têm que deduzir. Eu tenho que achar uma curva que passe pela origem. Aliás, uma não, duas que passam, ambas passando pela origem. E quando eu calculo o limite delas composta com a função, vai dar diferente. Se der igual, vocês viram aqui por esse primeiro exemplo. Eu peguei dois de propósito, os dois primeiros, que dão igual,
Mas aí eu posso concluir que ele existe e dá zero? Não, porque você pode muito bem pegar uma outra, uma terceira curva e dar diferente. Por isso que é inconclusivo quando dá igual, quando você pega duas curvas simplesmente. Aí você tem que sair testando, testando. Se você sempre encontrar funções que vai dar sempre o mesmo valor, aí possivelmente aquele limite existe, mas só que não dá para provar só por isso, né? Usando esse argumento. Ele tem que ser um outro argumento. Mas depois eu falo disso. E aí, por exemplo, ó, aqui você tem que usar a imaginação. Em geral, testem sempre essas duas curvas aqui. Aqui, as duas que eu já coloquei. T0 e 0T. É claro que quando eu estou me referindo à origem, né? Porque ambas passam pela origem, né? Como já foi verificado. E o cálculo em geral dessas duas é fácil. Porque vai zerar um, zero outro, ok? Por exemplo, quando eu calcular o limite de gama 1, perdão, de gama 1, de f de gama 1, opa, t tendendo a zero, que é o ponto onde a curva passa, vai ser o limite de f de t0, né? Aí o t0 basta você colocar 0 no y e t no x. Quando eu colocar 0 no y, vai zerar o seno, porque o seno é zero, então vai ficar só t, perdão, limite de t quadrado sobre 2c quadrado. Aí isso aqui vai dar 1/2, né? Ok? No segundo limite, eu calculo f de 0t, né? Aí onde tem x é zero, onde tem o t, aliás, onde tem o y é t, então vai ficar seno ao quadrado de t sobre t quadrado, né? Aí isso aqui dá 1, né? Porque aqui eu já estou com o limite de uma variável, né? Vai ficar assim, né? Aqui é 1, tá? E aí, tá vendo, ó? Eu peguei duas curvas, ambas passando pela origem, que é o ponto em questão aqui, ó. Esse ponto aqui. Ambas passando por ele, mas só que quando eu digo passando por ele é quando isso acontece, existe um ponto tal que vai dar aquele ponto. Mas quando eu calculo a composição, o que vai acontecer? Eles dão valores distintos. E aí, quando dá valores distintos, não vai existir. Ok? Porque os dois limites são diferentes. Deixa eu só escrever aqui. Alguém escreveu alguma coisa aqui? Não, né? fxy, x quadrado mais... Ah, esse aqui acho que não... Ah, tá, é porque é um 2 aqui, né? Desculpa. Tá vendo? Ele tem tipo um beliscão da mesma forma. Não sei se vocês conseguem ver. Então, se eu me aproximar por um lado, pelo eixo Y, no caso, o eixo Y é o vermelho, perdão, o eixo Y é o verde. Deixa eu, não, pronto aqui. Se eu me aproximar pelo verde, por exemplo, eu vou subir, tá vendo? Ó? Eu me aproximo, imagina que eu estou andando
na direção do verde, olhando assim, a direção é essa, você está parado e quer ir para a origem. Se eu andar em cima da linha verde, entre aspas, né, eu vou subir, mas se eu andar na vermelha, eu vou descer. Eu não chego lá em cima. Eles vão para valores distintos, por isso que o limite não existe, ok? Porque existem duas curvas em que isso acontece, né? Então, geometricamente é essa a ideia. Mas aí, algebricamente é isso, é pegar duas curvas que passam pela origem, calcula o valor delas e dá distinto. Ó, por exemplo, vou pegar um com três variáveis. Deixa eu ver um aqui. Vou pegar no Sturt mesmo. XY, XZ mais Y, Z2 mais. Aí aqui é XYZ tendendo para 0, 0, 0. É a mesma coisa, eu tenho que pegar duas curvas. Observe que o gráfico dessa função eu não consigo nem escrever, né? Que como ela tá do R3 em R, o gráfico está em R4. Então não dá para colocar ela no GeoGebra. Em lugar nenhum, na verdade. Então eu tenho que pegar duas curvas que passem pela origem e que ambos os limites darão zero, né? A ideia sempre é você zerar um dos eixos, né? Ou dois, nesse caso. E aí teve alguém que perguntou se poderia usar L'Hopital. Eu falei que não, mas você poderia dar um jeito de usar L'Hopital. Aí o jeito, entre aspas, que eu falei, é nessa situação aqui, ó. Quando eu componho com a curva, na aula passada, né? Perguntaram se podia usar L'Hopital. Quando eu componho com a curva e fica uma função, um limite de uma variável, aí sim eu posso usar L'Hopital aqui, ok? Ou aqui, tanto faz. Aí você pode usar o que você quiser do cálculo 1. Mas tem que compor e transformar para uma variável. Ó, por exemplo, a gama 1 eu vou escolher T, eu vou escolher T00, porque, e a outra eu vou escolher T. Isso aqui vocês têm que deduzir, depois quando vocês estiverem fazendo exercício, vocês vão perceber que é uma dedução, tem que pensar em duas curvas que faz exatamente isso. Passa pelo o ponto do limite e, tem que dar diferente, né? Tem que deduzir um que dê diferente. Que é muito comum achar um que dê igual. Vou colocar TTT aqui. Ok? E aí, por exemplo, ó, elas passam pela origem, né? Só no zero, né? Por exemplo, gama 1 de zero é 0, 0, 0, passa. E gama 2 de zero é 0, 0, 0. Também passa. Quando eu calculo o f de gama 1, vai zerar tudo de cara. Porque imaginem que quando o y é 0 e o z é 0, vai zerar toda a expressão, né? Vai ficar embaixo. Isso aqui já vai ser 0 de cara, né? 0 sobre t quadrado, que vai dar 0. E o f de gama 2 de t vai ser t quadrado mais... Eu acho que eu vou trocar aqui. Eu vou no lugar do y, eu vou botar 0 também. Não muda nada, né? Assim, ela vai passar no 0, mas vai mudar o cálculo aqui. É. Esse aqui é uma que vai dar problema.
porque vai dar zero também. Mas deixa eu mudar aqui, só para dar certo. Eu vou tirar esse aqui. Pronto. No livro tem aquele mais, mas eu vou trocar só para facilitar mesmo. Pronto. Aqui vai dar zero esse, né? Porque o y é zero. Aqui vai dar t quadrado. Pronto. Só para ilustrar. Mas depois, no livro tem o outro, aí vocês podem tentar. Aí embaixo aqui vai ficar t quadrado. Aqui vai ficar t quadrado, né? Aqui vai ficar t quadrado, vai ficar 2t quadrado. Que vai dar 1 meio. Aí quando eu calculo o limite lá dos dois, t tendendo a zero, né? Que zero é o ponto onde a curva passa. Isso aqui vai ser zero de cara, porque f de gama 1 de t já é zero. E o f de gama 2 é zero também. Não, perdão, f de gama 2, t tende a zero. F de gama 2 já é 1 meio de cara, né? Direto, aqui vai dar 1 meio. Ok? Então, peguei duas curvas que deu diferente, passam pelo mesmo ponto, mas dá diferente. Aquela outra lá tinha que pensar um pouco mais. E aí não existe também. Ok? Aí isso aqui tem que treinar, viu? Depois, quando vocês estiverem fazendo exercício, vocês vão treinar. A parte da existência ou outros exemplos, eu vou fazer na aula de exercício. Eu vou focar mesmo aqui só nas que não existem. Okay? Mas a ideia agora, assim, agora vocês têm que treinar, que a ideia é sempre essa: pega duas curvas que passam pelo mesmo, pela origem, né? Não, aliás, não necessariamente pela origem, pelo ponto de aproximação. E na composição tem que dar diferente de zero, que, como eu falei, geometricamente é como se eu estivesse andando aqui de dois caminhos distintos, mas eu chego na mesma direção, mas eu chego em lugares diferentes, ok? F de gama 2, A. Ah, você quer... Então, vamos lá, um que existe. O problema é que... Vamos lá. Peraí, primeiro eu vou lá para o gama 2, né? Aqui, os que existem eles são bem mais difíceis de provar, na verdade. Ó, o gama 2, imagina que o T... o X é T e o Z é T, né? Então, vai ficar T vezes T sobre T quadrado, aí o Y vai zerar, né? Eu vou escrever aqui também, mais zero vezes T, né? Porque o Y é zero, lá. Ok, tá? E aí zera tudo, né? Zera tudo não, perdão, zera aqui, o zero é zero, né? Então fica T2 sobre T2 mais T2. Aqui, ó, este T2 com mais T2 é 2T2. Não sei se ficou mais claro agora. Entendeu, né? Ó, vamos fazer um que existe. O problema é que os que existe... Primeiro eu vou escrever uma propriedade, já que é a mesma do cálculo 1. Eu não sei se vocês lembram, mas eu vou escrever da mesma forma. Lá no cálculo 1... Aliás, não vou fazer essa propriedade por enquanto, né? Só para não confundir vocês. Vou argumentar do zero mesmo, sem usar isso. Nesses cursos de cálculo,
no tradicional, tem duas, para esses limites aqui, de 2 ou 3 variáveis, existem duas teorias. Existe ou não, né? Como eu falei nos outros exemplos. Ou, quando existe, é para provar que ele é zero. Essas duas possibilidades são as que geralmente aborda, porque os outros casos ou são muito difíceis ou não acrescenta muito, porque é muito a teoria do limite de uma variável, é a mesma coisa. Mas duas coisas importantes. Ou você prova que dá zero, nos livros em geral, vocês vão ver sempre, ou não existe. Ok? Geralmente é o que se faz nos cursos de cálculo tradicional. Basicamente, todos os livros que é só essas duas possibilidades. Aí eu vou pegar uma aqui, que ele vai existir, que vai zerar, mas eu tenho que provar que ele é zero. Vou pegar com tem outros que não dá zero, não, mas, como eu falei, nos cursos de cálculo, essas são as duas abordagens padrões. Ok? E aí, por exemplo, toda a ideia de teorema do confronto, todos aqueles teoremas aqui do cálculo 1 que vocês conhecem, eles valem para mais de uma variável também. Se os limites, a soma de limite, se dois limites existem, a soma também existe, aquela ideia de tirar constante, teorema do confronto, do sanduíche, que foi aqui que eu falei, não, foi outro curso, né? Mas vocês lembram do teorema do confronto, né? Enfim, todos aqueles teoremas, eles valem também aqui. E aí, por exemplo, para calcular esse limite aqui, que é um que existe, mas é difícil de calcular, é difícil entre aspas. Aliás, só uma coisa, por que que eu falei, por que que os livros abordam só esses dois casos, quando é que é zero? Acho que eu falei, né? E não existe, porque, como eu falei, os outros casos que não se enquadram aqui, ele é basicamente usar a teoria do cálculo 1, de alguma forma, né? Você manipula a expressão de alguma forma e calcula como é calculado no cálculo 1. Fora isso, só sobra esses dois casos. Mas vamos lá. Por exemplo, esse limite aqui, ó. Eu vou provar que ele é zero, ok? E como é que se prova, que é o outro caso que é abordado nos livros? Como é que se prova que ele é zero? É justamente usando o teorema do confronto ou teorema do sanduíche, né? Que é aquele teorema que falei aqui, né? Eu lembro. Ou não. Então, que é quando o limite de, por exemplo, se, eu vou escrever aqui rapidinho, limite de x e y, quando f de x, y, você imagina que o limite de f de x, y, quando x, y tende a x0, y0, é L, e aí o limite de 1 a g também é L, né? E aí você tem que a g, eu vou destacar aqui, são três condições, né? Então você tem que, só para quem não está lembrando, se o limite, você tem três funções que satisfazem, satisfazem essa desigualdade aqui. A H, ela está entre a F e a G. Se o limite da F é igual ao limite da G, então quer dizer que a do meio, o limite vai ser igual, tá? Termo do confronto ou do sanduíche. Eu falei isso daqui, né?
para uma outra coisa, né? Acho que foi para alguma coisa de séries, né? Enfim, aí a ideia é exatamente para esse limite aqui usar isso. Agora, como, né? Vamos lá. Aí é verdade. Então, primeira coisa, o problema desses exercícios é que não tem um. Você não sabe como começar. Mas aí a ideia é o seguinte: note que, primeiro, acho que vocês concordam que x quadrado mais y quadrado é maior ou igual do que x quadrado, certo? E aí, quando eu divido, ou então fica assim, né? Tá? Isso aqui é maior que zero, né? É claro que na verdade é maior ou igual, mas é claro que xy aqui ele não pode ser a origem, né? Tá? Pode ser zero quando o x for zero e o y for diferente de zero, tá? E o que eu vou fazer? Agora eu vou multiplicar x, pego aqui, ó, multiplico x dos dois lados. Na verdade, eu tenho que multiplicar módulo de x. Ainda tem isso. Porque se eu multiplicar x, pode ser que a desigualdade se inverta, né? Então, eu multiplico o módulo de x dos dois lados. Eu vou escrever por extenso. Módulo de x, tá? E como eu falei, se eu multiplicar só o x, a desigualdade não necessariamente vai ficar do jeito que está aqui. Ela pode ser que ela inverta. Então, eu multipliquei, então vai ficar assim. X quadrado vezes módulo de x, módulo de x, tá? Aí aqui, ó, essa x quadrado é maior que zero, maior ou igual. Esse aqui também, esse aqui também. Então, eu posso colocar tudo no módulo, porque x ao quadrado é igual a módulo de x ao quadrado, porque tudo é positivo, e x quadrado mais y ao quadrado é igual a módulo de x quadrado mais y ao quadrado. Eu vou apagar esse traço aqui, só para continuar aqui embaixo. Tá? Pronto. Então, coloco tudo no módulo e já posso usar a propriedade para que fique assim, ó, módulo de tudo, né? Não, eu vou fazer devagar. Coloco assim. E aí, produto do módulo é o módulo produto. Vocês estão vendo isso? Caminhão passando aqui. Módulo do quociente é o quociente do módulo, aí fica módulo do todo. Tá? E aí, só finalizando, ficou, ó. E aí, é agora que a gente conclui, ó. O limite do módulo de x, quando xy tende a zero, é módulo de zero, que é zero. Aqui eu posso calcular direto, né? Porque ela é contínua, que eu não falei isso, mas eu posso calcular direto. O limite do zero ali, quando xy tende a zero, é zero. Então, essa aqui vai me dizer que o limite do módulo, que é a função do meio, né? Ó, daquilo tudo, vai dar zero. Agora, tem. E quando o limite do módulo é zero, o limite sem o módulo é zero também. Okay?
Pois é, o x, quando eu multiplico por x, se o x for negativo, inverte a desigualdade aqui, ó. Eu não posso só pegar o x e, e eu não posso pegar só o x e dizer que ele é positivo, porque eu não vou estar calculando tendendo ao ponto zero sempre, né? Tem que ser todos os x. Mas para colocar todos os x e a desigualdade se manter, eu ter certeza que ela se mantém, eu tenho que colocar o modo, porque se eu colocar só o x, não necessariamente ele é positivo, e quando eu multiplico, pode ser que inverta quando ele for negativo. Por quê? Porque quando eu calculo o limite, esse limite aqui, ó, ao calcular esse limite aqui, xy tendendo a zero, zero, eu estou me aproximando em qualquer direção, inclusive quando o x é negativo. Então, não tem como eu só multiplicar o x e garantir, quando eu calculo o limite, garantir que a desigualdade se mantenha. Eu tenho que fazer para que ela funcione para qualquer x que eu estou me aproximando, né? Por isso que coloco o módulo, para, digamos assim, burlar essa, essa debilidade e conseguir provar da mesma forma. Por que que isso, assim, por que você faz isso? Por causa esse trechinho aqui, ó. Se o limite do módulo, aliás, do módulo é zero, o limite de seu módulo é zero também. É a mesma coisa do cálculo 1, no cálculo 1 também é assim. AB é zero. Ok? Então é isso. Então é zero. Mas é, como eu falei, nessas duas abordagens do limite de duas variáveis, ou não existe, ou existe, e quando existe, geralmente é para provar que é zero. E aí, sempre quando se prova que é zero, é usando esse argumento do teorema do confronto. Ok? Sempre a mesma coisa. Vou fazer mais um, já que a gente já está aqui. Geralmente não é tão simples assim, porque você tem que deduzir alguma coisa. Eu comecei aqui tecnicamente do nada, né? Anote que vale isso, e faz uma conta e deduz, chega numa coisa que vai chegar, que vai lhe dar o resultado, né? Mas intuitivamente não é tão claro que tem que fazer isso, né? Ó, esse aqui, ó. Daria o mesmo resultado. Só que você não precisa colocar o módulo. Ó, ele está perguntando o seguinte, né? Se nesse aqui fosse x à quarta, aqui você pode até imaginar o seguinte, ó. Não, não é esse aqui não, né? Aqui. Você pode até imaginar o seguinte. Se aqui for x à quarta, quando você multiplica, você não precisa usar o módulo. Porque se eu repetir essa mesma conta, eu repito a mesma conta. Nesse momento aqui, para que fique a quarta, eu tenho que multiplicar por x ao quadrado. E como x ao quadrado já é positivo, eu multiplico direto. Não precisa do módulo. Se fosse ímpar, aí você multiplica pelo módulo, né? De alguma coisa. Porque, por exemplo, se aqui fosse 5,
Não, perdão. Se lá no exemplo fosse 5, aqui como tem 2, você tem que multiplicar por x ao cubo. Aí x ao cubo muda o sinal. E aí você multiplica por módulo de x ao cubo. Basicamente, o que eu estou dizendo é que se no lugar desse 3 fosse um n, assim, é zero do mesmo jeito. Só vai mudar a prova. Porque você começa por x elevado... Você pode fazer uma prova quando n é par e quando ele é ímpar. Daria zero do mesmo jeito. Só muda a prova, né? Lá no finalzinho, algum detalhe que tenha. Ok? Aqui n... Ah, verdade, verdade. N maior ou igual que 2. Obrigado. Se n for 1, não existe, não. Você pode fazer o cálculo n maior ou igual que 2, né? Naquele exemplo. Porque se n for 1, você pode pegar a curva 0t dá 0 e a curva tt vai dar mais infinito, né? Esse aqui, ó, é a mesma ideia. Só que, por exemplo, né, eu quero provar que ele é zero. Geralmente é sempre uma dedução como essa que eu vou fazer. Por exemplo, x quadrado mais y mais 2y quadrado, né? É maior ou igual que x2. E aí isso aqui já vai ser... Ou então você já pode colocar que x quadrado sobre isso é menor ou igual que 1 e maior ou igual que 0. É a mesma coisa começar. Claro que o x e o y não podem ser zero, né? E aí não interessa, porque como eu estou me aproximando do ponto, mesma ideia do cálculo 1, não necessariamente o ponto de aproximação tem que estar no domínio da função. E aí a ideia é justamente multiplicar seno ao quadrado, ó, dos dois lados. Como está ao quadrado, aí eu já multiplico direto. Tá vendo? Quando eu pegar aqui, multiplicar seno ao quadrado de y, eu não preciso mais se preocupar com módulo, com nada, porque como seno ao quadrado é positivo, aqui já vai ser direto. Tá? E aí, por exemplo, mesma ideia, ó. O limite do zero, quando x e y tende a zero, zero é zero. O limite do seno ao quadrado de y. Isso aqui o que é? Seno de zero, seno ao quadrado de zero, que é zero. Então, esse zero, o do meio vai ser zero, pelo sanduíche, pelo confronto. Ok? É sempre uma dedução assim. Os que existem geralmente darão zero. Porque geralmente os casos mais interessantes são assim mesmo. Os outros, como eu falei. Fora essa parte da existência e ser zero e da não existência, se resume muito ao que é visto no cálculo 1. E os com infinito, eu até falei na aula passada, né? Mas geralmente é a norma que vai para infinito, mas acho que não sei se tem aqui, não. Eu falei na aula passada, não, eu só fiz um comentário, né? Tá, já que a gente tem um tempo aqui, tem um resultado aqui, ó, que é bom vocês... Não tá no livro, assim, tá e não tá, né? Vocês lembram de coordenadas polares, que eu já falei aqui, né?
ver se tem exatamente... Porque você pode determinar uma das maneiras, digamos assim, de determinar o valor do limite, mesmo que ele exista e sem usar esse negócio de sanduíche, essas coisas, é usar coordenadas polares. Coordenadas polares, né? Não tem aqui no livro exatamente o que eu vou escrever aqui, não. Mas, por exemplo, o limite... Aí, esse R que está aqui, né? Aquele R lá da coordenada polar, né? Por exemplo, o que eu estou dizendo é o seguinte, você pode mudar a variável, né? E calcular o limite no R no lugar de é igual. Só que isso aqui não é tão simples de provar isso aqui não, viu? Deixa eu fazer só um exemplo para vocês verem, ó. Quanto é que vale o limite de seno por esse daqui? Daqui vale isso. Parece com aquele seno de aquele limite trigonométrico fundamental, né? E aí a ideia é usar coordenadas polares, lembrando que em coordenadas polares, x quadrado mais y quadrado é r ao quadrado, né? Tá? E aí, por exemplo, se o xy ele se aproxima do 0, 0, o r está se aproximando de onde? Do zero, né? Porque esse aqui se aproxima do zero, cadê o vermelho? Esse se aproxima do zero, esse do zero, então o r está indo para zero. Então aqui ficaria limite. Ok? E aí, aqui você pode fazer de várias maneiras, né? Chamar R2 de Y, e aí ficar aquele limite assim, né? Não, de Y não, de S, né? Não, S também não. De M, né? Aí se o R vai para zero, o M vai para zero também. Ok? Então isso aqui você calcula é um que é calculável, usando polar, por causa dessa estrutura aqui, ó. Você já poderia dizer que isso aqui é um direto, né? Aqui. Certo? Mas assim, não se tem uma grande vantagem. Pelo menos os livros eles não abordam tanto. Ok? Mas é uma curva, né? Isso aqui. Quando passa pela origem, né? Mas essa parte aqui, ó, você até pode provar. Isso aqui não é tão simples de provar, não. Que isso aqui é igual a isso aqui, não. Geralmente é um pouco chato. Mas eu não vou fazer isso, né? Não é algo tão simples, provar que vale essa igualdade aqui. Geralmente isso aqui você prova direto assim, né? Você não usa
Eu não sei, não sei nem se tem uma coisa assim, um teorema desse. Pelo menos eu não me lembro. Mas alguns limites vocês podem, pode se fazer dessa forma que eu fiz aqui, só jogando, usando essa mudança, né? E é o valor mesmo do limite. Existe, vale aquele, e dá aquele valor. Ok. Certo? Tem muitos outros exemplos aqui. Eu ia falar de derivada parcial, mas não deu. Falo na outra aula, na aula que vem. Ok? Acho que é isso. Alguém tem alguma pergunta? Essas aulas não estou conseguindo, eu não vou conseguir passar muito conteúdo por aula, não, viu? Porque eu acho que tem muito detalhe e não vai dar para falar muita coisa, porque senão você não vai entender nada. Alguma pergunta? Então é isso, viu? Sexta vai ser na sexta mesmo. Vou fazer a aula desses limites aqui. Aí eu vou falar de continuidade também. Mesmo não falando hoje, mas eu falo um pouquinho na aula lá. E aí semana que vem a gente começa com derivada parcial, que eu acho que é a principal. É a principal coisa que vocês têm que tirar dessa terceira prova, sim, talvez, né? É derivada parcial. Acho que a próxima semana vai ser talvez a principal dessas. Sim, você está dizendo assim, né? Essas letras que você usa a derivada diferente, né? DF, DX, ou então D2, DF, né? Isso aqui, né? É isso mesmo. Não é difícil, não. Eu acho que talvez talvez não, é bem mais fácil aqui. Porque é uma conta, né? Bem mais fácil que esses limites aqui. Uma conta, entre aspas. Tem sua dificuldade, mas não é difícil, não. Vocês vão ver. Mas é algo prático, assim, que vocês têm que saber para EDO e para cálculo 3 sem dúvida nenhuma. EDO, na primeira aula, vocês estão pagando EDO agora, não, né? Ah, não, vocês estão no cálculo 2. Vocês vão ver, EDO na primeira aula, vocês já vão ter que derivar parcial. Derivar parcialmente. Na cálculo 3 eu não sei, mas nas primeiras aulas também, mas EDO com certeza, na primeira aula vocês já vão ter que saber. Não é difícil não, vocês vão ver. Próximo esse é o Valdir. Mas é tranquilo. Você sabendo derivada parcial, tem que saber integrar muito também. Aquela parte de transformar de Laplace, vocês vão usar muito. Integral por... Eu falei, já esqueci. Imprópria. Séries também vocês vão usar. Mas séries é só se o Valdir quiser mesmo, porque é lá no final. É isso. Ok? Então até sexta-feira, sexta-feira eu vou fazer mesmo, sexta, que eu já tô enrolando vocês demais já. Tchau e se cuidem, viu? Até a próxima.